Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos qué es biografía y autobiografía. Vamos a la definición de biografía. ¿Qué es la biografía? Del griego bios, que significa vida, y grafei o grafein, que significa escribir, es la historia de vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, considerando sus hechos logrados, fracasos, sucesos relevantes de su vida, así como todo lo que puede interesar a la misma persona. Puede ser escrita por la misma persona, pero en este caso se llamará autobiografía. Para ello suele adoptar la forma de un relato expositivo, frecuentemente narrativo y en tercera persona, de la vida de un personagem real desde que nasce hasta que muere, ok? Vamos para o português? Então, o que é a biografia? Né? Vem do grego bios, que significa vida, né? E graphein, que significa escrever, né? Então, é a escrita, é o relato de uma história de vida de alguém por meio da escrita, tá? É uma história que é narrada de uma pessoa, é a história de uma pessoa, que é narrada desde o seu nascimento até a sua morte, levando em consideração fatos muito importantes, desde os seus acertos, né, os seus sucessos e o seu fracasso, ok? Vamos para a próxima. Autobiografía. Definición. ¿Qué es la autobiografía? La autobiografía es la narración de una vida o parte de ella escrita por el propio sujeto de la misma historia, mostrando desde su nacimiento sus logros, sus fracasos, sus gustos y demás cosas que ha vivido. Es un género literario que en gran medida se sitúa en la frontera entre la literatura e la história. Vamos para o português? O que é a autobiografia? Né? Vamos para a sua definição. A autobiografia é a narração da vida, né, e parte dessa vida escrita pelo próprio sujeito, tá? Mostrando desde o seu nascimento até a sua morte, levando em consideração seus fracassos, suas conquistas, né, seus gostos e outras coisas durante esse trajeto, tá? Durante as outras coisas que ele tem vivido. É um gênero literário e ele se situa entre a literatura e a história, ok? Vamos para o próximo slide. Biografías de autores latinos. En las biografías de autores latinos he traído Mario Vargas Llosa, que es un peruano muy importante para la cultura latinoamericana, ¿ok? Después de más de 30 años, Perú ha vuelto a un mundial, pero no ha pasado de la primera etapa. Sin embargo, antes de eso, tenían otros motivos para celebrar. En 2010, Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de la Literatura, autor de obras de renombre como Pantaleón y las Visitadoras y Conversa com Catedral. Ok? Vamos para o português? Então, biografias de autores latinos, né? Todos os autores latino-americanos que fazem parte do nosso continente, lembrando que o Brasil, dentro do nosso continente, é o único que fala português, o restante todos falam a língua espanhola. Então eu trouxe para vocês um autor muito importante da Latinoamérica. Ele é peruano, considerado o maior da sua época, Mario Vargas Llosa. Ele tem várias obras conhecidíssimas. Em 2010 ele ganhou o Nobel da Literatura e dentre as obras mais conhecidas ele tem Pantaleón y las Visitadoras e Conversa com Catedral, ok? Vamos para o próximo slide. Entonces, dentro de los autores latinos tenemos Gabriel García Márquez, el padre del realismo mágico. Nunca podría quedar de fuera de una lista como esta. El autor de obras maestras como de 100 años de soledad y Amor en tiempos de cólera, Gabo reinventó la literatura latinoamericana
incorporando supersticiones y el aire místico de la Colombia caribeña en sus libros, mostrando que en estos lados del mundo la realidad a menudo puede ser más surrealista que la ficção. Vamos para o português? Então, outro autor muito conhecido, Gabriel Garcia Marques, né, que é considerado o pai do realismo mágico, nunca poderia ficar de fora dessa lista, né, levando em consideração uma das suas maiores obras, que são 100 Anos de Solidão e Amor em Tempos de Cólera, né? Ele reinventou a literatura latino-americana, incorporando mitos, lendas, superstições, né? E aquele ar místico dentro das suas escritas, dentro dos seus livros, ok? Então, vamos para o próximo slide. Outro autor muy conocido en Latinoamérica y mundialmente es Pablo Neruda. No confundan con Pablo Escobar. Pablo Neruda, ¿ok? Entonces, el chileno y tiene un Nobel. Por nuestra selección es el autor de algunos de los poemas más bellos de la literatura mundial, pero a lo largo de su vida y su poesía se ha alejado del contenido más lírico para acercarse a un contenido más político, buscando principalmente involucrar la población en la lucha contra el poder político en la región. Luego de ser perseguido por el presidente Gabriel González Videla en Chile, es posible visitar su casa, construida en 1953 para Matilde Urrutia. Vamos para o português, gente? Então, outro autor mundialmente conhecido, latino-americano, chileno para ser mais exata, né, é Pablo Neruda, tá? Ele também tem um Nobel de literatura, né? E é um dos autores dos poemas mais mundialmente conhecidos e muito bonitos, tá? Porém, ao longo da sua vida, ele foi se distanciando da literatura, né? E se distanciando do lírico para ir para um conteúdo mais político, tá? Mais crítico social, fazendo com que as pessoas comuns, pessoas normais, participassem da sua crítica política ao então presidente Gabriel González Videla, tá? E no Chile é possível visitar a casa que ele fez para sua mulher, né, Matilde Urrutia, tá bom? Vamos para o próximo. Autobiografía. La autobiografía de Gabriel García Márquez, ¿ok? Viver para contar, que sería la traducción de vivir para contar. Este trecho de la autobiografía está en portugués para que ustedes puedan acompañar la lectura y entiendan todo lo que se dice, ¿ok? Viver para contar revela a essência da personalidade e da literatura de Gabo. Gabo era o apelido de Gabriel Garcia Marques, ok? Apelido pelo qual é carinhosamente conhecido. Um dos papas do realismo fantástico, Prêmio Nobel da Literatura de 1982, autor de livros fundadores da literatura latino-americana, vivendo há 40 anos na cidade do México. Marques inicia a obra às vésperas do Carnaval de 1950, em Barranquilla. Então, o jornalista de 22 anos, na época, aspirante a escritor, que, contrariando o desejo paterno, largou os estudos para viver nas franjas da miséria. Gabo recebe a visita da mãe, que o convoca para acompanhá-la na venda da casa da família. A casa, em Aracataca. Meu Deus. Aracataca. A viagem à cidade onde nasceu, onde foi criado, até os 8 anos, é narrada como uma verdadeira epopeia tropical. Não bastante ser lição impressionante de prosa,
ainda é revelada a origem do nome Macondo, cidade fetiche do autor, que vem a ser uma das estações do trem em que seguiam, correspondente à última fazenda bananeira da região. Agabo foi seduzido pela ressonância poética do nome. Então, gente, a autobiografia de Gabriel Garcia Marques, ele se utilizou da prosa, tá, para relatar a sua história, ok? Por meio da prosa, ele relatou a sua história de vida, os seus acontecimentos, seus fracassos, suas conquistas, ok? E aqui nós temos algumas das obras mais conhecidas, como Amor nos Tempos de Cólera, 100 Anos de Solidão, O Enterro do Diabo. E para a atividade de hoje, tá? Vamos para o espanhol. Para a actividade, tendrás que crear resúmenes de cada una de las biografías de los autores citados arriba o anteriormente citados. No se olviden de especificar cuáles son resúmenes de biografías y cuál es el resumen de la autobiografia. Vamos para o português? Então, gente, levando em consideração o restante da aula, o que foi dito sobre biografia, autobiografia, os autores citados, né? Qual deles faz parte da biografia, qual deles faz parte da autobiografia, quem expôs a sua autobiografia e como e por meio de quê, tá? E as biografias anteriormente citadas. Não se esqueçam de levar em consideração que autor citou sobre qual foi a citação feita de biografia por cada autor e qual autor pertence à autobiografia, tá bom? Então, levando em consideração, vocês vão ter que fazer um resumo de cada um deles, tá? Para que vocês tenham conhecimento literário, isso é muito importante. Então, para esta e outras aulas, não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque, ok? Buena suerte e hasta la próxima.